palco dos carros elétricos não é mais dominado apenas pela Tesla. Entra agora em cena a Rivian, uma novata que, ao invés de apenas competir, amplia o leque de opções neste fascinante setor. A Tesla pode ser considerada a rainha no reino dos veículos elétricos, mas a Rivian está fazendo barulho e com muito estilo. Prepare-se. Embora ambas compartilhem a mesma arena, a atenção mútua é inevitável. Talvez você ainda não esteja familiarizado com esta empresa, que só tem uma década de existência, mas surpreendentemente ultrapassou gigantes como GM, Ford, Fiat em valor de mercado, ficando apenas um passo atrás da sua principal rival. E adivinhem, a Tesla. Tudo isso antes de vender um único carro. Prepare-se para entrar na história de hoje. A Rivian conquistou a atenção e investimentos multimilionários de peso pesados, como o da Ford e da Amazon, antes mesmo da sua criação chegarem às ruas. Isso tudo graças a um caminho inexplorado que a Tesla ainda não havia percorrido, e eles viram uma baita oportunidade. A Rivian entrou em cena com uma ideia bem ousada. Enquanto a maioria dos veículos elétricos eram sedãs, ela apresentou um protótipo da primeira picape e SUV elétricos, trazendo ao mercado de EVs veículos imponentes e poderosos, saindo daquela delicadeza apenas minimalista. Com um enorme barulho no mercado, a Rivian fez uma estreia estrondosa na bolsa de valores, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares em um único dia, superando até mesmo a história da Ford e da GM. Quer descobrir como a Rivian alcançou esta façanha e por que ela poderia ser a próxima Tesla? Eu te revelo todas as verdades e detalhes neste vídeo. Vem comigo e já deixa seu like se você curtir. Como em qualquer grande história de startup, o enredo da Rivian começa com o jovem visionário, Robert Scaringi. Então, com 27 anos na garagem de sua casa, filho de um engenheiro e obcecado por carros desde a sua infância, Robert, com a ajuda de seu pai e um vizinho, cultivou essa paixão restaurando Porsches. Mas havia mais para Robert do que seu amor por carros. Ele também nutria uma profunda afeição por aventuras e pelo meio ambiente. Sua paixão o levou à prestigiosa instituição do MIT, onde se formou em engenharia mecânica. Durante seu doutorado, apresentou um plano de negócios para a criação de sua própria marca de automóveis. Robert estava plenamente ciente do impacto dos carros a combustão sobre o meio ambiente e as tensões geopolíticas que aconteciam. Durante os anos da universidade, costumava andar a pé ou de bicicleta pelo campus, além de tomar banho frios e lavar suas roupas à mão para reduzir a sua própria pegada de carbono. Por isso, sua tese não era apenas um plano de negócio convencional, mas a fundação de uma marca de veículos elétricos. E assim, Robert Scaringi começou a construir sua equipe de especialistas, reunindo cerca de 15 colegas do MIT, incluindo ex-funcionários da Tesla, Ford e da GM e outras marcas também. Juntos, eles se reuniam numa garagem na cidade natal de Robert, Rocklage, na Flórida, para esboçar os primeiros protótipos da então chamada Mainstream Motors. Depois de um tempo, ela se transformou em Avera Automotives e finalmente ela troca o nome e dá vida a Rivian, uma homenagem ao Indian River, um lugar próximo de onde Robert costumava navegar. Até mesmo é o nome de um rio. Inicialmente, o plano era desenvolver um carro esportivo compacto, híbrido e acessível. No entanto, com recursos limitados, tudo o que conseguiram criar foi o The Blue Thing, ou, na tradução, a coisa azul, mais tarde renomeado para R1. Mesmo não sendo exatamente o que haviam planejado, o R1 despertou o interesse de alguns investidores da indústria, sendo que o Rivian recebeu sua primeira grande proposta de investimento de um misterioso investidor brasileiro. Juntos, tentaram criar um protótipo de carros de corrida baseado no Coisa Azul, mas o projeto não decolou. E você ficará surpreso por saber quem fez grandes encomendas para a Rivian, antes mesmo do grande lançamento. Mas fica aqui comigo que eu te falo no vídeo de hoje. Em meio a tudo isso, Robert começou a se perguntar sobre o protótipo da empresa e percebeu que precisava fazer algo diferente. Enquanto a Tesla e outras montadoras estavam focando em sedãs de luxos elétricos, Robert, sendo americano, estava mais acostumado com SUVs.
o tipo de veículo mais popular nos Estados Unidos. Foi quando ele percebeu essa lacuna no mercado de veículos elétricos. Inspirado na paixão de Robert por aventura e na preferência dos americanos por carros robustos, a Rivian redirecionou seu foco para o desenvolvimento de protótipos de picapes e SUVs. Essa inovação despertou o interesse de investidores e permitiu que, em 2017, a Rivian adquirisse uma fábrica abandonada da Mitsubishi em Illinois. Este negócio de 16 milhões de dólares, que na época foi considerado uma verdadeira pichincha, permitiu à empresa estabelecer seu primeiro centro de fabricação e expandir sua equipe para um total de 1.000 funcionários. Tudo isso antes mesmo de vender um único veículo ou apresentar um protótipo ou produto finalizado. O momento de estreia aconteceu apenas em LA Auto Show em 2018, onde os dois primeiros protótipos da Rivian, o R1T e R1S, foram revelados. Esses modelos, sendo a primeira picape e o primeiro SUV elétricos, chamaram muita atenção por diversificar o motor de veículos elétricos, que era dominado principalmente por sedãs de luxo. Ambos os carros, com uma autonomia de 400 a 640 km e uma capacidade de carga de até 800 kg, ofereciam um desempenho impressionante, sendo capazes de ir de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. E se você não faz ideia do que é isso, é o mesmo que uma LaFerrari. Depois dessa apresentação, os investimentos na Rivian começaram a chover, somando cerca de 4 bilhões de dólares. Entre os investidores, você não vai acreditar, tinha a Amazon, que desembolsou 700 milhões de dólares, obtendo uma participação na empresa. Mas isso não foi tudo. Pressionado para tornar a Amazon mais sustentável, Jeff Bezos selou um contrato para a produção de 100 mil vans elétricas da Rivian até 2030. Este voto de confiança da Amazon elevou a visibilidade da Rivian, atraindo mais investidores e proporcionando um fluxo de caixa bem considerável para uma empresa que acabava de ter vida. Outro gigante que também acreditou na Rivian foi a própria Ford, com um investimento de 500 milhões de dólares que precedeu um investimento planejado de 11 bilhões de dólares. A Ford ganhou uma participação na empresa e começou a colaborar com a Rivian no desenvolvimento de novos veículos elétricos. Graças a esses investimentos, a Rivian passou a ter instalações na Califórnia, Michigan, Reino Unido e Illinois, além de mais de 1.000 funcionários. Tudo isso antes de vender um único veículo. E você deve estar se perguntando, onde está a Tesla em tudo isso? Calma, que muita coisa aconteceu. A produção dos modelos R1T e R1S estava prevista para começar apenas no ano de 2020, mas como muitas outras coisas, a pandemia interferiu nesses planos e a produção só começou efetivamente em setembro de 2021. Mas mesmo diante desse obstáculo, a animação em torno da Rivian nunca diminuiu, apesar do preço que veio com essa notoriedade. Depois da tamanha excitação e expectativa, a Rivian finalmente fez sua estreia na Nasdaq. Em seu primeiro dia, a empresa, que estava previamente avaliada em 66,5 bilhões de dólares, iniciou o dia com um preço de 78 dólares por ação e encerrou o mesmo dia valendo mais de 100 dólares por ação, elevando seu valor para quase 100 bilhões de dólares. Em um único dia, a Rivian ultrapassou o valor de mercado da General Motors e da Ford, ficando atrás apenas da Tesla, avaliada em mais de 1 trilhão de dólares. Mas essa ascensão meteórica não ocorreu sem motivo. A entrada da Rivian no mercado de ações coincidiu justamente com a COP26 e com um crescente interesse global na redução da emissão de carbono. Além disso, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos estava cumprindo sua promessa de campanha, investindo 7 bilhões e meio de dólares na construção de pontos de recarga para veículos elétricos, alimentando ainda mais o entusiasmo dentro desse mercado. Porém, nem tudo foi positivo. Elon Musk, CEO da Tesla, chegou a prever a queda da Rivian em uma entrevista da Financial Times, dizendo: "Eles estão pulando direto para o fundo do poço e tentando criar um veículo de alto volume quando nunca fizeram um único carro sequer.
É como nunca ter praticado um esporte e depois você querer começar já nas Olimpíadas. Além disso, um imprevisto comprometeu a imagem da empresa. Depois de fazer um depósito e esperar por 2 anos pela entrega de veículo, os clientes foram surpreendidos por um aumento de 20% no valor do carro pré-reservado, o que em alguns casos representava um acréscimo de até $15 mil. Muitos clientes cancelaram os seus pedidos, resultando numa perda de cerca de 850 milhões de dólares na receita da Rivian. A empresa acabou tendo que recuar, prometendo manter o preço original para aqueles clientes que já haviam feito sua reserva. Apesar disso, o dano já estava feito. O incidente foi considerado um erro muito amador e as ações da empresa acabaram de cair 6%. A oferta pública inicial da Rivian aconteceu em novembro de 2021 e incluiu uma cláusula que obrigava os primeiros investidores a manterem suas ações por 180 dias. No entanto, assim que 2022 começou, o valor das ações da empresa começaram a cair e, em menos de um ano, havia caído cerca de 77%. A queda foi muito projetada pelo fim do período de bloqueio de 180 dias que ocorreu lá em maio. A Ford, que até então possuía 11% das ações da Rivian, anunciou que venderia parte da sua participação na empresa. Acredita-se que a Ford tomou essa decisão para levantar fundos para a sua própria produção de veículos elétricos, na tentativa de substituir sua frota de carros movidos a combustíveis fósseis. Com a notícia da saída da Ford e com o fim do período de bloqueio, os acionistas começaram a vender suas ações. Isso levou a uma queda quase instantânea de 20% no valor das ações da Rivian. A empresa teve de reduzir sua meta de produção para o ano de 50 mil para apenas 25 mil veículos. No entanto, os investidores começaram a duvidar que a Rivian conseguiria atingir até mesmo essa meta reduzida de 50%. A Rivian estava sendo particularmente afetada por uma crise logística que estava dificultando a entrega de peças, enquanto outras montadoras como Mitsubishi e a Fiat conseguiram entregar centenas de milhares de veículos por ano. A Rivian entregou pouco mais de 12 mil veículos em setembro de 2021, até o início de outubro de 2022. Isso levou a uma grande desaceleração nos investimentos na empresa. A Rivian encontrou mais problemas em outubro de 2022, quando teve que recolher 13 mil veículos dos 13.198 que haviam entregue devido a um problema com um prendedor solto que poderia afetar o controle de direção. Além disso, a concorrência estava começando a aparecer, com a Chevrolet e a Ford lançando seus próprios veículos elétricos. O que era algo único, que eram picapes e SUVs elétricos, agora começavam empresas grandes, já consolidadas, da era de combustão entrando no setor elétrico. A situação da Rivian, contudo, não é necessariamente tão sombria como parece. Assim como a Tesla em seus primeiros anos, a Rivian está passando por desafios de produção em massa. Ainda há tempo para a empresa se recuperar e aprender com os seus erros. O sucesso da Rivian não está descartado. Além disso, a Rivian tem recebido críticas positivas de personalidades e influências na internet. Por exemplo, Doug DeMuro fez um vídeo sobre a R1S e R1T e também sobre a van que a Rivian produziu para a Amazon. Ele fez muitos elogios aos veículos da Rivian, o que é um ponto muito positivo e importante para a empresa. Marques Brownlee e Jason Camisa também fizeram um vídeo sobre a R1T e deram opiniões muito positivas. Esses comentários positivos destacam a importância da Rivian para o mercado automotivo. A Rivian já é uma realidade no mercado, mas ainda não se encontra em uma igualdade de condições com a Tesla, que já é uma das referências estabelecidas. Enquanto a Tesla expandiu seus horizontes e agora atua em vários setores, incluindo energia renováveis e exploração espacial, a Rivian permanece focada na produção de veículos apenas elétricos. Apesar dos recentes contratempos, como o recall de seus veículos, a Rivian tem mostrado grande promessa. Um dos aspectos mais atraentes da Rivian
é o fato que seus veículos são projetados para aventuras ao ar livre, com uma série de acessórios e opcionais disponíveis para torná-los ainda mais capazes nessas situações. Isso contrasta fortemente com muito dos SUVs de shoppings que chamamos por aí, produzidos por outras montadoras que oferecem pouca ou nenhuma capacidade off-road. Até porque SUVs e picapes se tornaram uma categoria que todos amam na atualidade. A Rivian está mudando o cenário do design automotivo e inovando na forma como pensamos sobre veículos elétricos, assim como a Tesla alterou a percepção e a aceitação dos veículos elétricos. A Rivian parece estar fazendo o mesmo com seus modelos de aventura. Um dos pontos fortes da Rivian é o seu foco nos entusiastas do off-road, um grupo que tem sido negligenciado por muitas montadoras tradicionais. Enquanto outras montadoras se concentram em transformar carros normais em SUVs por meio de pequenas alterações, a Rivian está oferecendo algo a mais, algo que ressoa com aqueles que amam a aventura e a exploração. Então me diz você já conhecia a Rivian? Se não, agora que você conhece, você acredita nessa empresa? Me fala aqui nos comentários. E também, se você é apaixonado pelo mundo do mercado de elétricos, eu aconselho você descobrir essa façanha contra a Tesla. Nesse vídeo que está passando agora na sua tela, eu mostro que Elon Musk não foi o fundador da empresa Tesla. Se você duvida, clique no vídeo que está passando agora mesmo na sua tela. Descubra, Elon Musk não fundou a Tesla. E se não deixou o seu like ainda, deixa aí, porque isso ajuda meu trabalho. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã.